Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Hebraico Desvendado aqui no canal Desvendando o Original. A nossa reflexão de hoje vai ser sobre a ideia do sopro de vida dentro lá do livro de Êxodo, tá? O livro de Êxodo, ele revela mistérios interessantíssimos sobre Deus e sobre o seu projeto com o povo por ele escolhido. Para a gente iniciar essa reflexão, a gente vai pensar no nome desse livro, né? A palavra Exodus em grego significa sair para fora, né? Ou caminho para fora. Ek é para fora, Rodos é caminho, tá? Então, caminho para fora. Mas esse livro faz parte do Pentateuco, são os 5 livros iniciais do Antigo Testamento, que compõem a Torá e que compõem o grupo maior do Tanakh, que é Torá, Nevi'im e Ktuvim, né? Que são a lei, os profetas e os escritos, tá certo? E aí, pessoal, pensando sobre o nome desse livro, a gente tem uma reflexão extremamente interessante. O nome original do livro não é Êxodo. Êxodo é um nome grego que foi traduzido depois. O nome original hebraico do livro é Shemot. Shemot significa os nomes, vem da palavra hebraica Shem, que é no singular, Shemot, os nomes, palavra que aparece na primeira frase do livro. Geralmente, os livros da Bíblia têm os seus nomes derivados da primeira frase, né? Por exemplo, o livro de Gênesis o nome do livro é Bereshit, no princípio, é a primeira palavra do livro. O livro de Êxodo também, o nome dele é Shemot, porque Shemot é a primeira expressão que tem no livro, que é Ve'ele Shemot, que significa, são estes os nomes, tá? E o interessante é que em hebraico a palavra nome também se relaciona com a ideia de reputação e por isso também com a ideia de caráter. Ou seja, este é o livro dos nomes, né, o Sefer Shemot, mas também é o livro dos caráteres, porque neste livro Deus anuncia o seu caráter de Deus ao seu povo e exige deles que se moldem a esse caráter de Deus, adequando o seu padrão de moralidade e de comportamento ao padrão divino. O interessante, portanto, é que além desse livro anunciar os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, como está lá em Êxodo 1:1, ele também revela um nome anteriormente anunciado a Adão e a Abraão, mas que havia sido perdido. Porém, agora é novamente revelado o nome mais importante, o nome mais sagrado e mais santo, que é o nome de Deus, e que também, obviamente, vai expressar o caráter de Deus. Moisés disse para Deus: quando eu falar com os filhos de Israel sobre o Senhor, eles perguntarão, qual é o nome dele? Em hebraico, Mashmo, como está lá em Êxodo 3:13. A resposta de Deus vai revelar uma mudança na história de Israel, porque a resposta de Deus é Erie Asher Erie, lá em Êxodo 3:14. Essa frase, que foi a resposta de Deus sobre qual era o seu nome, ela pode admitir várias traduções, como por exemplo, eu serei aquilo que eu serei, conforme a tradução do termo Erie em Êxodo 3:12, onde nós lemos eu fui aquilo que eu fui, conforme Samuel, segundo o livro de Samuel 15:34, ou eu sou aquilo que eu sou, seguindo Ruth 2:13. Podemos também traduzir eu sou aquele que existe, tá? Ou seja, Deus é aquele que permeia todo o tempo, é o eterno, aquele que persiste ao tempo, aquele que sempre existiu e nunca deixará de existir. Logo em seguida, Deus, porém, revela o seu nome em sua forma mais famosa, quando diz: assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Esse é o meu nome, Shmi em hebraico. Esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3:15. Lembrando que em hebraico, por exemplo, você pergunta assim, Mashimcha, como é que é o seu nome? Aí você responde, Shmi Daniel, meu nome é Daniel. Ou então eles podem perguntar, Korim Lecha, como você se chama? E aí, Korim Li Daniel, né? Eu me chamo Daniel. Então, nessa passagem, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor,
Aqui a expressão o Senhor é Yehovah, ou Yahweh, Yahvé, é o nome sagrado de Deus, tá? E aí, como a gente viu, né, esse nome, a ideia de nome na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, expressa caráter. E você pode se lembrar muito bem que quando Deus muda o caráter de alguém, ele geralmente muda o nome da pessoa, como ele fez com Abrão, mudando para Abraão, como ele fez com Jacó, mudando para Israel, e como ele fez com Oséias, mudando para Josué. O que, portanto, expressa o nome sagrado de Deus, o Yud, Rei, Vav, Rei, essas 4 letras hebraicas que a gente não sabe exatamente como pronuncia. Geralmente se fala Jeová, mas pode ser lido como Yehovah, Yahweh, Yahvé e por aí vai. Esse nome está relacionado com a raiz Havá, que significa respirar, existir, ter vida, ou seja, o Deus que está se apresentando a Moisés é aquele que existe, aquele que pode dar o sopro de vida, o único capaz de nos conceder a vida eterna. E o curioso é que esse termo Havá também se relaciona com Raiá, que significa ruína ou calamidade, como está lá em Jó 30:13. Assim nós vemos que Deus é o único capaz de dar a vida e o único capaz de destruí-la. Por isso, lá no Egito, lá na Beit Avadim, a terra da servidão, lá em Mitzrayim, né? Esse Deus nosso Todo-Poderoso mostraria que Ele é o verdadeiro dono da vida e da morte, da criação e da destruição, da bênção e da maldição, de modo que servi-lo e temê-lo é a postura mais sábia que um homem pode tomar. Se você não se rendeu ainda a esse Deus, faça isso hoje, reconhecendo a Cristo como seu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador e recebendo Deus Pai também na sua vida. Tá bom, pessoal? Fica essa reflexão. Deus te deu o sopro de vida, como está escrito lá no Salmo 150, versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Hakol haneshma haleluya. Ou seja, se você respira é porque Ele te deu o sopro de vida, porque essa é a essência dele. Ele traz esse sopro da vida e Ele traz o sopro da vida para você hoje que crê, porque nada é impossível ao que crê. Receba uma unção de fé e creia que mais do que tudo que você pediu ou pensou, mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, são as coisas que Deus tem guardadas para vocês e para nós. Por isso, façam o que Cristo ensinou quando diz: batei, abrir-se-vos-á, buscais e achareis, procurareis e encontrareis. Ore, busque, assim como Cristo ensinou, orai sem cessar. Eu tenho certeza que a resposta virá. E essa é a mensagem de você para esse dia. Deus abençoe você nesse domingo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você quiser se tornar membro aqui do canal Desvendando Original, primeiro link na descrição do vídeo, vai ajudar o canal e vai ter acesso ao conteúdo exclusivo. Se você quiser adquirir os meus livros, principalmente os que tratam sobre questões de linguística, de tradução, de grego e de hebraico, o link está aqui embaixo também. Você pode adquirir o livro Karpós, Desvendando os Frutos do Espírito, ou o livro Davi, o Homem Projetado por Deus. Os dois são bem baseados no hebraico e no grego, tá? Davi todo no hebraico. E além disso tem um livro também, Desvendando o Apocalipse, que você pode também adquirir aqui embaixo, entre vários outros DVDs que também estão na lista, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado pelo apoio, forte abraço, valeu!